Oi! Hoje é dia de TBR, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui em julho de 2023. Pois é, pessoal, já faz um tempão que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal, ou seja, os livros que eu estou pretendendo ler no referido mês. Por que eu não havia feito tantos vídeos assim? Porque simplesmente nos últimos meses eu não li nada. Pois é, estava num recesso, aquela ressaca literária. Não, acho que era preguiça, ou sei lá, uma deprê, não importa. O que vale é que o canal voltou ao normal e a gente precisa, claro, agora ficar com aquela expectativa de pontuar o que vai ler a cada novo mês. Para começar bem devagarzinho aqui em julho de 2023, vou a 2 títulos. O primeiro é um que eu vou revisitar, porque eu já havia lido, ou talvez tenha lido, na minha adolescência. O outro título já é coisa inédita, que eu tenho há bastante tempo aqui nas estantes, mas só agora eu peguei para ler, porque também eu tenho uma outra curiosidade a respeito daquelas coisas da comparação. Mas vamos começar primeiro, sem enrolar muito, ao título que eu conhecia da minha adolescência, justamente naquele tempo de escola, né, pessoal, onde a gente é obrigado a ler aqueles classicões nacionais e a gente fica super empolgado, só que não, e justamente também é aquele trauma, né? Claro, quem está aqui assistindo esse vídeo passou por esse trauma, né? Foi obrigado a ler clássicos para lá e para cá, ficou, com certeza, de saco cheio, obrigado mesmo a fazer aquilo, mas passou pelo trauma, conseguiu curtir exatamente esta coisa que é o apreço pelo objeto em si. Sim, nós que gostamos de ler, gostamos do livro, desse objeto, de apalpar, ficar inclusive cheirando as suas páginas, curtir e entrar nas histórias e querer cada vez mais ler outras. Claro, infelizmente a maioria das pessoas, pobres adolescentes, passam pelo trauma da escola, onde são obrigados a ler os clássicos e nunca mais voltam a ele. Por exemplo, esse título aqui, eu tinha uma sensação que é o que sobrou na memória, está do mesmo jeito. Eu fico na dúvida, gostei ou não gostei? Não, pelo que eu sei, eu não gostei. Mas eu me refiro, vamos logo, ao Ateneu de Raul Pompeia. Pois é, quando eu tive que ler lá na escola, e de fato, eu não sei se eu fui até o fim, provavelmente eu não fui. A maioria dos livros que eu li naquele tempo, eu não cheguei a concluí-los. O único que eu fui até o fim foi Dom Casmurro, que aliás é o único livro que na vida eu reli várias vezes. Todos os outros que eu li, mesmo depois quando eu já estava curtindo o ato da leitura, eu nunca mais voltei a outro livro. Confesso que não deveria. Alguns títulos a gente pode muito bem revisitar e ter talvez uma nova sensação de leitura, como eu sempre tive através de Dom Casmurro, que sempre, na verdade, eu voltei a Dom Casmurro porque eu tinha um certo estímulo a mais, que é o que vai ter lá no outro livro que daqui a pouco eu comento. Enfim, mas voltando ao Ateneu, é aquele tipo de livro que a única sensação que eu guardei daquela época foi que eu não curti, era uma coisa muito chata, digamos assim, ou muito lenta. É o que sobrou na memória. Realmente, a história em si, não sei. A única coisa que a gente meio que sabe assim por cima dos clássicos é um detalhe ou outro. No caso desse aqui, é alguém que vai entrar no Ateneu para crescer. Literalmente só isso. Digamos assim, o ponto de começo dessa aventura. E tanto faz, né? No fundo, os clássicos não importa a história em si. O que vale é você fazer a leitura e conhecer, principalmente, como aquele autor trabalha os seus temas. E a partir daí você começa a se aprofundar nele, indo atrás de outras publicações que ele tenha feito, ou simplesmente, sei lá, apenas fazendo um carimbo mental. Ah, não, esse autor eu li ou não li, nunca mais. Enfim, o Ateneu, eu realmente não lembro de nada e não sei se eu vou curtir mais uma vez, ou não vou curtir mais uma vez. Né? Bom, o que vale aqui que eu quero destacar é essa edição aqui da editora Zaha, que sempre é caprichada. A capa dele é interessante, não digo que é aquelas super bonitonas que eles fazem comumente, mas a quarta capa aqui até fica devendo algumas informações interessantes a respeito da história em si. Temos aqui apenas informação básica, que é o que temos de comum nas publicações da editora Zaha, que tem texto de apoio e também é recheado de ilustrações. No caso aqui, até apontam aqui, 44 ilustrações. As ilustrações aqui são pequenas, leves, bonitinhas, não tem nada demais, mas ok. Deixa eu mostrar alguma para você aqui,
só para vocês terem uma ideia. Realmente não se destaca a qualidade aqui dessas ilustrações. Eu poderia dizer até que são um pouquinho genéricas demais para o meu gosto, né? Mas ok, né? Existem outras obras aqui da Zaha que eles colocam ilustrações sensacionais. Claro, a maioria das ilustrações são referências a publicações antigas, né? Ou seja, no caso aqui não foi lá muito bem ilustrado, mas tudo bem. O que importa é o conteúdo aqui desta história. Diz aqui na apresentação, né? O Ateneu, romance de formação e destruição. Vamos lá. De ser um romance de formação, é meio que, acho que, talvez eu lembre um pouco, que era realmente, né, de um adolescente que está entrando no colégio, mas de destruição, realmente não me lembro disso. Talvez porque eu não tenha passado da metade do livro, né? Enfim, espero que esse texto de apresentação aqui seja interessante também para ilustrar alguns pontos da história, sem ser naquelas exatamente de ser pura informação, tipo spoiler, né, que eu quero dizer, né? Mas que faça realmente alguma reflexão a respeito do que é narrado aqui ou da proposta do autor em si. Esse livro tem uma frase famosa inicial, né, que é: "Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta." Até tem uma nota aqui da edição que a palavra Ateneu, por si só, designa uma associação com objetivos culturais ou científicos, uma instituição de ensino, geralmente particular. O termo vem do grego Athenaion, ou coisa parecida, templo de Atenas, na Grécia Antiga, lugar público dedicado à deusa da sabedoria Palas Atenas, Minerva para os romanos, local de reunião de poetas, filósofos e oradores da época. Na Roma Antiga, Ateneu foi uma escola fundada pelo imperador Adriano para o estudo de literatura e ciências. Aqui na outra página diz que o personagem protagonista tinha 11 anos quando entrou ao Ateneu. Pois é, um clássico que a gente não consegue dizer exatamente do que se trata, né? Enfim, mas a gente é obrigado a ler. A proposta também aqui do canal, né, é ir atrás dos clássicos e incentivar a leitura deles, né? Ponto que eu quero chegar, né? Um clássico que eu li aqui também no canal, lá no comecinho, lá em 2017, primeiro ano do canal, que eu fiquei completamente frustrado quando eu finalmente li o clássico. Esse eu não tinha visto na escola, e quando eu li eu falei: caramba, por que esse livro é um clássico? Não curti, que é Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, né? Se me falha a memória. Eu li e fiz uma resenha aqui que é uma das mais polêmicas, talvez, né? Vou deixar aqui em cima o link para você dar uma olhada na resenha de Escrava Isaura, da minha frustração naquela leitura. Como eu achei que, caramba, esse livro não é tão importante assim. Historicamente ele tem, assim, né, o seu apelo, mas em termos de narrativa é de uma coisa tão simplista que até doía a alma do leitor. Enfim, vou ficar aqui com o Ateneu e vamos ver se essa leitura aqui vai ser interessante décadas depois. Bom, já antes de mostrar o segundo e último título aqui de leitura para esse mês, deixa eu fazer aquele rápido jabazinho que é super rápido e não precisa pular o vídeo. Para os dois títulos apresentados, eu deixo na descrição do vídeo links da Amazon para você poder adquiri-los caso tenham interesse ou se preferem apenas ajudar o canal, porque se vocês entram na Amazon, entrando por esse link, vocês acabam ajudando porque a Amazon me repassa a comissão de vendedor. Em vez de colocar no próprio bolso, a Amazon passa pra gente. Isso ajuda o canal a crescer, aquela merrequinha que a gente ganha por você comprar um título ou outro, ou qualquer outra coisa, não precisa ser nem livro. Qualquer coisa que você comprar por lá, desde que seja vendido pela Amazon, né? Eles me repassam a comissão de venda. Vindo o jabá, vamos ao segundo título. E esse sim é inédito para mim. E como eu comentei, ele tem sim um estopim de eu querer ir atrás agora. Esse livro está parado na estante há muito tempo. Esse livro eu comprei, aliás, não foi nem na Amazon, foi na livraria Saraiva. Eu ia fazer uma salada aqui com Livraria Cultura. Eu comprei na loja física, aliás é um título, me parece que era só vendido nas livrarias físicas da Saraiva, mas você consegue achar também na Amazon, eu deixei link aqui embaixo. De qualquer forma, é um livro que estava parado há um tempão e eu sempre soube que foi feita uma adaptação cinematográfica
desse título, feita pelo Martin Scorsese, que sempre adaptou bons livros. E agora ele está disponível num streaming específico, é meio difícil de achar, mas se você tem assina, né, a Brasil Paralelo, você consegue assistir. Então, justamente porque está lá, aí que me motivou ler primeiro o livro e depois fazer a vista ao filme. Que salada que eu fiz agora. Mas enfim, é O Silêncio, do escritor japonês, e aí eu tenho que ler, porque senão eu vou engasgar, Susaku Endo. Pois é, eu nunca li nada do Endo, mas é, sim, um classicão da literatura japonesa. Deixa eu ler aqui a orelha do livro, porque aqui na quarta capa não diz lá muita coisa não. Silêncio é uma história ficcional, baseada em fatos reais, sobre um missionário idealista, o jesuíta português Sebastião Rodrigues. No fim da década de 1630, ele embarca para o Japão para ajudar os cristãos locais e descobrir a verdade sobre seu antigo mentor, um teólogo que teria recusado o martírio glorioso e preferido renegar a fé. Depois, confrontado com a realidade da perseguição religiosa, o próprio jesuíta tem de fazer uma escolha terrível: abandonar seu rebanho ou seu Deus. Publicado pela primeira vez em 1966 no Japão. Silêncio fez enorme sucesso ao revelar os duros acontecimentos do século XVII naquele país e ao levar o leitor a refletir sobre a capacidade de adaptação que o cristianismo precisou desenvolver em sua expansão pelo mundo. A força do enredo atraiu o cineasta Martin Scorsese, que tentou trabalhar numa primeira versão do roteiro em 1990 e só em 2016, mais de um quarto de século depois, viu o filme chegar aos cinemas. Ok, o filme é estrelado por Liam Neeson. Ok, chega de falar ok. É um filme, é um título, uma literatura que eu tenho muita curiosidade. Comprei por impulso. Na verdade, na época que eu fiz a compra lá na Livraria Cultura, era modinha, todo mundo comprar esse livro. Eu comprei, mas não li. Sempre quando eu compro alguma coisa que é de moda, eu nunca consumo na hora. Eu deixo para depois, justamente para não ser influenciado pelo oba-oba, tá todo mundo gostando. Eu não gosto disso, não que eu seja super influenciável, mas eu gosto de sentir um produto, seja literatura, até filme, depois que todo mundo deixa de comentar, ou seja, ninguém mais lembra que gostava. E aí a gente pode curtir praticamente sozinho, né? Sem nenhum resquício de é bom, é maravilhoso, e realmente perceber se vale ou não a pena tudo que está ali presente. Enfim, é uma bela de uma curiosidade, com certeza, que finalmente vou poder sanar. Bom, e aqui está o apanhado geral do que eu pretendo ler então aqui em julho de 2023. Os livros meio que talvez se conectem de alguma forma, né? Uma história de formação de um jovem que entra no colégio para seguir o rumo na sua vida. E do outro lado ali temos a questão dos jesuítas, né? Na sua missão também de aprendizado. É até curioso, né? De um lado nós temos a força do mentor e do outro lado a força do sujeito que precisa aprender algo. Digamos que a gente tem duas visões do mesmo mundo. E acho que foi um bom acerto aqui, meio que sem querer, quando eu puxei da estante. Não foi de caso pensado quais livros eu começaria a ler aqui neste mês. Eu simplesmente, confesso para vocês, eu puxei os dois livros, olhei o título e falei, bacana, esse eu li, vou ler de novo. O outro, nunca li, vou ler agora, claro, com aquela fisgada que dá também pelo serviço de streaming. E beleza, sem querer, conseguia fazer uma temática aqui nesse mês. Espero que sejam boas dicas literárias para vocês, que vocês possam curtir pela primeira vez ou sanar um trauma muito do antigo relacionado, por exemplo, ao Ateneu. Enfim, vamos combinar então que lá no próximo mês, em meados de agosto, voltamos com mais um vídeo aqui de TBR ou os livros que estão começando a ser lidos no canal. E tchau!